Vamos que vamos, então, seu Nestor. Perfeito, dá o nosso... É colorado ou gremista, Nestor? Tchê, gremista, e claro, na dúvida aqui, para complementar, nós somos do Aimoré, aqui da Série D, ganhamos a primeira ontem contra o Marcílio Dias, 3-2, né? Estamos em primeiro lugar aqui na Série D do Brasil. Que coisa boa, Nestor. Nestor, já estamos no ar. Tomando um chimarrão aí, cada um com a sua cuia. O Nestor lá em São Leopoldo e eu aqui em Porto Alegre. Que alegria, Nestor, podermos conversar sobre o que estamos tomando. A água. Perfeito, né? E como é que tá a peleia aí? Não, quero, Jefferson, ali cumprimentar a tua peleia aqui, o nosso sempre deputado federal, antes estadual, Ronaldo Zucchi, ele tinha um jornal que chamava de Peleia, né? Então, eu lembro. É isso mesmo, né? É resistindo bravamente, brigando de todas as formas. Nós aqui, do ponto de vista do município, a região, e tu aí a nível de Assembleia Legislativa, né? Trabalhando a perspectiva aí do futuro, né? Então, quero saudar todas as pessoas que estão nos assistindo, né? E estava muito esperado esse nosso bate-papo hoje aqui, que trata da questão do saneamento, trata as privatizações, né? De fato, o Brasil, o Estado, os estados vão exatamente na contramão do mundo, né? E acho que sobre isso que a gente precisa conversar, para quem está nos ouvindo, poderá interagir e nós, de fato, construir uma outra perspectiva de Estado, de país, e é evidente que acabou conosco ali as questões relativas aqui à questão ali da emenda 95, que limita investimento em saúde, em educação, em um conjunto de áreas, e sem investimento os nossos municípios, enfim, ficam inviabilizados, né? Visto a seca no Rio Grande do Sul, né? A demora, voam por cima, dão uma olhadinha por baixo e vão embora, e a população fica sofrendo com as consequências das intempéries do tempo, né? E é isso que nós estamos assistindo, né? Estamos assistindo. Então, acho que o nosso debate hoje é um pouco, né, nesta direção. Estou olhando aqui o Daniel Goulart, aqui já... Eu estou vendo também os companheiros aqui e amigos, amigas, no canal do YouTube, Nestor. O João Chiarelli, o Luiz Carlos está aqui conosco. Grande Luiz Carlos. Também cumprimento o Luiz Felipe Brem, o Manuel Francisco Goulart, o Mano Cascata, o Matheus, o Gilson Veríssimo, Flávio Souza, Rodrigo Machado Potira, Adelmo Fonseca, lá da capital das Missões, o Marlos, que é teu conterrâneo aí, São Leopoldo, a Neuza Azevedo está aqui conosco também, Suzana Tomás, Daniel Goulart, Janquiel Papini, Marlene Brem, boa noite, pessoal. Aliás, Nestor, eu vou aproveitar o embalo, o Gervásio Ludwig também aqui nos cumprimentando, aproveitar o embalo, Nestor, para pedir para o pessoal que ainda não te segue nas redes sociais, siga as plataformas do Nestor, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Eu também utilizo bastante essas ferramentas, então aproveito o ensejo aqui, quem está assistindo a live no YouTube, já passa a se inscrever no canal, dá um like, comente, compartilhe. Esse é o exercício que cada um pode fazer para chegar mais longe. Essas informações, nesse caso hoje, especificamente sobre a água pública. São Leopoldo
Nestor, quero destacar a referência que é para nós de municipalização do saneamento básico. Tu fostes responsável pela empresa municipal de São Leopoldo, que faz o tratamento de água, que organiza toda a sistemática para tratamento do esgoto em São Leopoldo, e não afrouxaram o garrão, não se entregaram para a ideia de vender uma empresa tão importante, que nós sabemos que nesse cenário que o governo do estado aprovou na Assembleia, meio que uma autorização para também privatizar a água, o tratamento do esgoto nos municípios, eu vejo assim com bastante, até me sinto assim bastante orgulhoso de ter um companheiro que nem o Vanazzi, que é o nosso prefeito, tu que és nosso vereador, pré-candidato a deputado federal, fazendo esse debate da água pública e também do tema da segurança pública. Foi antes de haver tua desincompatibilização, estavas respondendo pela Secretaria de Segurança aí do município. Então, Nestor, é sempre bom te ouvir e vamos resistir. Esse momento, o governo do estado interrompeu o processo de privatização da Corsã, porque foram localizadas ilegalidades, arbitrariedades, o processo que eles estavam fazendo deu com os burros na água, vamos dizer assim, porque eles queriam vender a Corsã de forma precipitada lá em fevereiro, nós já estamos em abril, e agora eles falam em retomar o debate em julho. E quem dá o ok final para ter leilão de uma hipótese de venda da Corsã é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que tem sede no Rio de Janeiro. Essa comissão apontou irregularidades, inclusive a própria AGERGS, que é a Agência Reguladora de Serviços aqui no estado, ela atestou há poucos dias, Nestor, que a Corsã tem condições, pelo capital que apresenta, pelos lucros que ela prestou contas, de alcançar as metas do tratamento do esgoto, que essas metas foram estipuladas no novo marco do saneamento. Ela já alcança 96%, quase 97%, de fornecimento de água de boa qualidade, e para alcançar os 90% de tratamento do esgoto até 2033, a própria AGERGS considerou que é possível fazer. Bom, nós já tínhamos tido o valor econômico divulgando há mais de um ano atrás que a Corsã era uma das empresas públicas do país em plenas condições para alcançar as metas do saneamento. O governo do estado não conseguiu provar o contrário e tentou vender por um baixíssimo preço a empresa, escondendo dados da população, aquilo que o então governador, ele agora renunciou, está no limbo, está recebendo troco na altura, o Eduardo Leite, porque nem o partido dele quis que ele fosse candidato à presidência, mas ele está tentando dar o golpe no Dória. Esse cara prometeu na campanha que não ia privatizar a Corsã, depois alegou que mudou de opinião por conta do novo marco do saneamento, coisa que não se justifica, porque, repito, a empresa prova condições financeiras de alcançar essas metas sem precisar ser vendida. Então, para nós é motivo de orgulho, Nestor, ver que São Leopoldo, além de acompanhar o debate estadual da Corsã, honra a tradição de cuidar bem a coisa pública, fazendo com que São Leopoldo tenha todo um sistema. Está aqui o Rodrigo Machado dizendo, o SEMAI na gestão do Nestor foi recuperado, pois a antiga gestão promoveu o sucateamento para privatizar. Então, o Rodrigo Machado disse tudo. Geralmente, o privatizador, ele sucateia, ele deixa um serviço de péssima qualidade e a população é induzida a apoiar a privatização. Então, o SEMAI, a gente sabe que tem essa tradição boa. Tenho aprendido muito com vocês, Nestor. O Anderson também, toda a equipe aí que trabalha na Prefeitura Municipal estão de parabéns, Nestor. O Jefferson, eu também quero ampliar um pouco
as pessoas que estão acompanhando, eu estou olhando, leio o mano poeta, né? Está lá de Alecrim, professor, sindicato dos professores daquela região, enfrentando uma parada dura lá, está nos acompanhando. Então, toda a região do Estado, as tuas redes, as nossas aqui, elas estão emancipadas, né? Elas estão com proporções muito importantes. Quando nós falamos do tema das privatizações, e acho que isso é bom o povo gaúcho, o povo brasileiro, compreender nos nossos municípios que o Eduardo Leite, que se apresenta como mansinho, como bonzinho, né? Isso que tu falou ali da questão, ele jurou não privatizar, não só a Corsã, não para privatizar a CE, a CRM, Companhia Rio Grandense de Mineração, muito importante, a Sulgás, com imensa lucratividade, né? Ou seja, né? Constituído no governo livre, depois imediatamente estabelecido, a partir de 2003, enfim, altamente rentável, com a vinda do gás boliviano em todas as suas dimensões, dá conta de que o marco regulatório do saneamento, essa que era a nossa indignação do período do SEMAI, na ACEMAI, que é a Associação Nacional, né, dos municípios vinculados ao saneamento, que são, né, no contexto nacional, 25% do sistema, ele é gerido pelos municípios. Aqui no Rio Grande do Sul são 8 municípios fundamentais, aqui é Novo Hamburgo, Ivoti, São Leopoldo, Porto Alegre, Bagé, né? Santana do Livramento. Pelotas e Santana do Livramento. Os 8 municípios. Qual era a nossa indignação? Não liberava-se recurso federal para os municípios, né? E, portanto, se defendia um processo de privatização. Nós dizíamos indignadamente: passam esses recursos que querem passar para as empresas privatistas, passam para nós, passam para os municípios, passam para os estados com gestão competente, para ver se nós, muito antes de 2033, nós universalizaria o sistema, né, de saneamento. Universalizaria. E, portanto, esse o grande desafio que nós precisamos. E para quem está nos ouvindo, sabe que tanto a energia elétrica pública, a luz pública, ou então a água pública, ela é imensamente mais barata. Vou dar um exemplo na pandemia. Por exemplo, em São Leopoldo, na pandemia, 10 mil famílias que tinham a tarifa social, ainda tem hoje, essas foram isentas no período da pandemia. E não teve nenhum efeito maior sobre o impacto, né, do faturamento, ou um efeito muito pequeno. E é uma demonstração, só um governo público, um governo com estrutura popular e comprometido com as pessoas de baixa renda, é possível fazer isso. Então, eu só vou dar um exemplo aqui da vergonha que nós estamos vivendo. Eu moro aqui em São Leopoldo, mas Sapucaia, tivemos uma audiência pública em Sapucaia, os meus vizinhos vinculados à Sopotâmica, né? A área da Sopotâmica que contempla aí o Jardim Zoológico com 157 hectares, mais a área, no seu todo, tem um pequeno território que pertence ao município de São Leopoldo, mas toda a área de maior parte, que vai desde o Carioca, pega toda a via lateral da Siderúrgica, vai embora até o quartel 18, né? Perpassa a divisa com Unicinos, enfim, uma área importante, pega em São Leopoldo pela Duque, né? Esta área, né, hoje tem uma ocupação grande, hortoflorestal, enfim, onde as famílias estão sem água. Estão lá,
abastecendo com caminhão-pipa, enfim, às vezes do Exército, com outras áreas, né? Outros caminhões, enfim. E o que diz a Corsã para nós? Nós temos dinheiro, nós queremos estender uma rede de água, porém, o titular é o município que precisa autorizar. Vocês imaginam aquele gordo do agendão em Sapucaia, que é o prefeito, né? Ele, além de não entender, de não atender, não tem nenhuma consideração sobre as mais de 1.000 famílias que estão naquela área e não autoriza a liberação de uma rede de água, que nós fizemos quando no governo do estado teve na construção do presídio em Sapucaia, nós prontamente estendemos água de São Leopoldo até o presídio, né? Porque a Corsã teve dificuldade de puxar água de Esteio até o presídio, né? Que são aproximadamente 5 quilômetros, né? Nós tínhamos água em abundância, água bem controlada, nós fizemos exatamente isso. Então, está aqui o Gardel, né, Gardel? Gardel era o nosso... O Anderson também comentou antes. São as pessoas de grande qualificação nesse sentido. Sem dúvida, entendem muito mais do que nós, né, Nestor, do carteado aí. Mais. Eu aprendi muito com eles, Anderson. Então, o que eu quero dizer? A falta de compromisso, a falta de consideração, né, das políticas tradicionais com a população em função do saneamento ou no tema das privatizações, isso é uma vergonha. Então, nesse sentido, os 317 municípios que contemplam a área da Corsã, no Rio Grande do Sul, todos, né, nós temos essa consideração importante, todos os servidores da Corsã, ficou demonstrado o superávit, o lucro da Corsã, para quem está nos ouvindo nas suas casas, o lucro, a possibilidade, ou seja, libera o dinheiro para a Corsã, né? Como nós fizemos no nosso tempo, no governo Lírio, no governo Tarso, nós viabilizamos. Essa grande região tinha uma abertura de crédito de mais de 3 bilhões de reais, desde Taquara até Porto Alegre, toda a grande região. Então, quero aqui saudar todos que estão nos ouvindo, Jefferson, que esse é um grande desafio do Sul aí, ó, Nestor. Oi? Caxias do Sul, a Juricaba, Santa Maria. Perfeito. Ó, todo o estado aí nos acompanhando. Perfeito. Muito bem. Então, acho que esse é o grande desafio que nós queremos incorporar muito a esse grande debate. Estamos aprendendo muito. Está aqui o Luiz Carlos, sempre Luiz Carlos, todos os demais, e dizer que para nós é, de fato, um grande desafio a população, além de resistir, se incorporar nessa luta contra a privatização do nosso melhor patrimônio público, que é a água, que é um bem universal, né? Que nós sabemos que eles querem utilizar da água para obter lucro. A água é um bem comum, universal, e que nós queremos, sim, para que possa abastecer todos os pontos, né, do nosso estado, todos os pontos do nosso município, e nós sabemos que eles querem, sim, a parte gorda, né, a parte que tem população grande. E como é que fica nas regiões longínquas, né, na visão da tarifa cruzada, né, que tanto se fala, a população às vezes não entende. Então, acho que é um grande debate que nós queremos, estamos construindo, nós temos clareza sobre isso, que jamais um governo sério, um governo democrático vai privatizar a água em lugar nenhum do mundo, né? Os outros países que privatizaram, eles reestatizaram, né? Pode olhar os nossos países aqui próximos, pega Buenos Aires, pega mesmo regiões do nosso país aqui, né? É muito importante. Nestor, uma questão que nós estamos falando em todos os momentos e as pessoas entendem, e nós falamos antes aqui na live, é comum o governo que está no poder, o governo da vez,
que quer privatizar, ele criar uma animosidade da empresa pública para com a população. E eu estou sabendo, por informações que eu recebo, que em Sapucaia, já que nós citamos Sapucaia, que fica do ladinho aí de São Leopoldo, o pessoal está encontrando o seguinte problema. A Corsã, Sapucaia, Canoas também fizeram a chamada parceria público-privada e alegavam que essas PPPs iriam salvar a lavoura, que não teria mais problema de falta de investimento em tratamento do esgoto. O que alguns moradores de Sapucaia têm me falado, Nestor? Que existe a rede coletora de esgoto, porém, residências que não têm ligação ainda, que faltou política nesse sentido, faltou divulgação, já estão pagando a conta como se estivessem conectados com a rede coletora de esgoto. Então, esse é um problema muito sério, sem contar os danos na frente das residências, com obras que nunca terminam, atrapalhando a entrada e saída das pessoas das suas casas. Eu tenho várias denúncias nesse sentido, e eu penso que é adequado nós tratarmos isso aqui, fazermos o registro público, inclusive, para junto do Ministério Público, Tribunal de Contas, olha a Vera aí de Cacequi também conosco, fazer a denúncia onde está acontecendo esse tipo de coisa, que é tudo para criar um atrito da população contra a Corsã, e aí vem aquele discurso fácil, está aí, ó, é público, não funciona. Mas quem está tocando efetivamente a Corsã hoje é o governo do Estado que quer a privatização dela. E outra coisa, Nestor, que eu quero aproveitar o ensejo. Eles sempre dizem que a empresa pública ela tem cabides de empregos, né, cheio de cargos políticos. Na verdade, para o cara trabalhar na Corsã, assim como também em qualquer empresa pública, estatal, ele tem que passar por seleção, tem que passar por concurso. Existe, sim, uma direção política, um grupo que coordena a empresa pública, que aí o governo ele escolhe, né, pessoas da sua confiança para trabalhar ali. Tu sabes, Nestor, que na Corsã eram 3 cargos comissionados antes do governo Leite. Agora são 21, Nestor. 21 cargos de confiança na direção da Corsã, ganhando altos salários. E o que é pior, eu vou te contar agora o que é motivo, inclusive, para nós pedirmos uma CPI dentro da Assembleia Legislativa. Os cargos políticos que o governo Eduardo Leite e o Sartori tinham na CE Distribuidora, eles fizeram com que esses cargos políticos, na hora da venda, ganhassem emprego da empresa compradora. A Equatorial, que está prestando um péssimo serviço, até a omissa Gerg está fazendo apontamento aí de milhões que eles geraram de perdas na economia gaúcha, até a Gergs chegou nesse nível, então, para ver que a coisa é séria mesmo, pois essa empresa Equatorial tem na sua direção sujeitos, caras que estavam na direção da CE pública. Então, olha se não é um jogo de cartas marcadas. Me lembrou aqui o Moro e o Dallagnol, né? Fazendo o combinado nos bastidores. Porque se uma empresa compra a empresa pública, o que justifica ela pegar os cargos políticos daquele governo que vendeu, se não uma troca de favores? Então, é exatamente o contrário do que os caras dizem, que a empresa pública é cabide de emprego, que ali vão ficar pendurados os CCs partidários. Eles estão aumentando o número de cargos comissionados e, quando vende a empresa, os amiguinhos, os correligionários, ganham emprego na empresa privada. Isso, para mim, é escandaloso, Nestor. Mas não dá nada. Vivemos num período que essa política de venda das empresas públicas por uma mixaria, como foi o caso da CE Distribuidora, foram apenas R$100 mil, fica o dito pelo não dito. E agora imagina, se toda a tragédia que está acontecendo na CE
que nós esperamos agora que eles não consigam vender a CE Geração, porque já foi vendida a CE Distribuição, que é aquela parte da empresa que faz chegar a energia nos lares, a transmissão, né, como o nome está dizendo, transmite a energia que vem lá das usinas hidrelétricas, onde é gerada a energia. Eles estão agora tentando vender a CE Geração. Já adiaram o leilão por mais de uma vez. Nós estamos vigilantes sobre a venda da CE Geração, assim como estamos vigilantes em relação à venda da Corsan. Mas é uma luta bastante difícil, porque é muito dinheiro. Os caras entregam empresas que lucram 400, 500 milhões, como é o caso da Corsan, por ano, né? E querem oferecê-la, muitas vezes, por um faturamento de um ano, para 40 anos fornecer água para os municípios. E o pior, Nestor, é que tem prefeito vendido. Tem prefeito que não honra o cargo que ganhou da população pelo voto, que assinou um ok para essa gandaia, dizendo que o seu município, pelos próximos 40 anos, vai ficar atrelado a uma empresa que, ao menos, nós não sabemos qual vai ser, a não ser que eles saibam, a não ser que o governo do estado tenha dito, prefeito de Santa Rosa, está aqui a empresa que vai ganhar a licitação, portanto, faça o contrato com ela. Fizeram no escuro. Os prefeitos assinaram, a maioria não passou pela Câmara. É um escândalo isso. E aí eu pergunto, onde é que está o Ministério Público? Onde é que está o Tribunal de Contas? Onde é que está a Gergs? Esses são os clamores que nós estamos fazendo. Eu sou amicus curiae ali no Tribunal de Contas do Estado, que tem uma tomada de contas especial, que a gente está, inclusive, olhando os autos desse processo. Esse processo aberto pelo doutor, agora me fugiu o nome do conselheiro, influenciou lá na CVM, e nós queremos que as pessoas da população saibam, e agora o debate político eleitoral já, em boa medida, já começa a acontecer. Esse tema tem que ser motivo de discussão nessa campanha eleitoral, Nestor. Já que o Eduardo Leite tirou o plebiscito, que era o mecanismo da população participar, dizer sim ou não à privatização, vamos fazer o plebiscito agora para não eleger esses candidatos privatistas, né, que é o caso dos tucanos, é o caso da turma do Bolsonaro, a turma do Leite e tal. Nós queremos um governador do estado que efetivamente respeite a população, fazendo com que ela ao menos seja consultada por ocasião das privatizações, Nestor. Jefferson, eu acho que além desse conjunto de debates que eu considero muito importante, e aqui as pessoas estão nos ajudando, passando muitas informações. Eu já fiz referência antes, né, que está o Gilson, o André Alves, o Nilson e todos os demais, o Walter, o Daniel Goulart, o Gardel, mais uma vez, está fazendo referência da água. Mandar um abraço também para o Abel Maim, lá de Santa Maria, que está dizendo que a CE Geração também lucra mais de 400 milhões por ano. E o Walter Robalo, lá de Passo Fundo. E acho que nós temos que pensar exatamente, informar a população, né, o que nós, de fato, esperamos de um governo democrático, de um governo participativo, em relação ao serviço público. Aqui nós estamos falando muito da água, né? Eu lembro muito bem, né, da água em São Leopoldo, né? Tinha um deputado chamado Chico, tinha vários outros, Daniel Daut, né? Estão lá pela Assembleia, né? Essa turma toda ali, né? E aí eu estava me lembrando aqui do Roberto Barbucci, né? Que é o diretor majoritário. Presidente da Corsan. Né? Da Corsan, se não me engano, está lá em São Paulo. Só para ter uma ideia, não vem nem para o Estado, né? Ou seja, toda assinatura eletrônica, ou seja, não estou nem aí, está lá no centro de São Paulo, e eu vi,
né? Várias empresas, como Sulgás e outros, né, estão meio que tentando empurrar, né, goela abaixo para tentar com isso, como foi com a CE Equatorial, né? Claramente está dado de que privatização de serviços essenciais da população é prejuízo certo, principalmente para a população de baixa renda, e também não prejuízo para o país, né? E nós temos absoluta convicção, por exemplo, do SEMAI, eu lembro muito bem, o serviço terceirizado, ele era 3 vezes mais caro do que fazer um serviço com os próprios servidores, né? Porque os servidores conhecem as redes, tanto da água como do esgotamento, conhecem e, portanto, tem muita tranquilidade para exercer o serviço dentro desse padrão necessário, e por isso, né, está aqui o Júlio Macedo, aqui também se manifestando. O Júlio Macedo é um engenheiro notório, né, aposentado há um bom tempo em Novo Hamburgo, trabalhou conosco também aqui no SEMAI, enfim, né, contribuíram muito para o serviço local a partir de uma visão mais regionalizada ou estadualizada. Então, o que eu queria que a gente debatesse um pouco para a população também entender são 2 coisas, né? Uma, né, um governo democrático e popular, com o advento do presidente Lula, do Edgar Preto, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós elegermos, né, um bom grupo de deputados estaduais, federais, comprometidos com empresas de cunho público, né, e com capacidade de fazer um bom serviço, e, portanto, gestão. Temos que ter gestores públicos de qualidade nesse sentido. Eu queria que tu nos ajudasse a lembrar um pouco no Brasil, no mundo, né, em outros países, por que se pegar Buenos Aires, se pegar Paris, se pegar países da Alemanha, pegar outros municípios, né? Outros países, e agora houve mudança política do Chile, eu estive lá, Petorga, né? 5 estados da região norte do Chile, com 600 mil habitantes, em 15 anos não choveu mais, ou seja, privatizaram os rios e desviaram a água. E a natureza, espertamente, sentiu que havia um desvio, uma interferência humana injusta, né, com a natureza, com o meio ambiente, durante 15 anos, nessa região de 600 mil habitantes, hoje são apenas 60 mil habitantes. Estive lá, né? Fizemos uma reunião, ou seja, uma atividade da água, né, nos países, né, do Mercosul. É lamentável, né? Então, tem episódios, fatos, que mostram concretamente agora, depois de tantos anos, Chile está revendo, né, o seu processo de privatizações, não só de suas companhias municipais e nacionais, né, e sim, né, da água subterrânea como patrimônio da humanidade, como patrimônio do Estado e do país. Isso que a gente tem que cuidar bem, né, no nosso Brasil, é isso que o marco regulatório, o passo seguinte, né, no nosso país, é tentar, sim, privatizar os mananciais, né? O Brasil é um dos países com maior reserva, né, de água do mundo. E é isso que essa turma está trabalhando, e não é brincadeira, né? E não adianta dizer que são as futuras gerações, muitos anos depois de nós. Não, essa turma privatista que entrega o país a qualquer preço, que dolariza, como o governo Bolsonaro está fazendo, ou seja, produzimos tanto alimento, 3 vezes mais do que a nossa população é capaz de consumir, né? Ou seja, para mais de 600 milhões de pessoas produzimos alimentos, nós temos 210 milhões de habitantes, ou seja, a grande maioria não pode consumir em função dos altos preços. Muita gente não pode mais pagar água nem luz em função dos altos preços, tem que recorrer a gato, recorrer a várias formas, né, de fazer justiça em função
da falta total de ganhos. Então, eu queria que tu comentasse um pouco, né, nesse sentido, para quem está nos ouvindo compreender de que é preciso nós resistir, nós democratizar o Estado e os municípios, para, com isso, a gente manter uma perspectiva, né, de vida digna, de uma vida decente, e manter os municípios, o Estado e o país sob controle do interesse público da grande maioria da população, e não como é hoje, né? Está tudo invertido para uma meia dúzia. Os dados mostram, tanto na pandemia como anterior, o quanto, né, um número bem pequeno de ricos na pandemia, quantas vezes eles enriqueceram. E a grande maioria da população, o quanto empobreceu, e o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Então, acho que essa é um grande debate que nós estamos fazendo, temos que fazer cada vez mais. E Jefferson, tu, como deputado estadual, que praticamente abrange todo o estado do Rio Grande do Sul, sabe que esse é um tema muito prioritário para nós. Então, nós estamos discutindo aqui a água, o controle público, né, sobre esse bem insubstituível. Nós temos que traduzir isso numa visão mais global para as pessoas também poderem compreender. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, é muito importante aí para nós. Eu acho, Nestor, que tu trazes alguns elementos assim que são de uma gravidade, talvez, por vezes, não imaginada por quem está nesse debate. Primeira coisa, escassez de água no mundo. Nós postamos outro dia uma matéria da CNN que saiu em 2019, mas as informações ainda são atuais. 40% da população mundial, Nestor, já sofre com a escassez de água. Nós estamos falando de quase metade da população mundial, sobretudo no continente asiático, vários países que estão tendo que evacuar regiões inteiras pela desertificação provocada pela ação humana. Então, esse é um problema que nós temos que abordar com essa magnitude. No momento que o Brasil tem por volta de 12,5% da água que é possível de consumir no mundo, tanto nos rios, lagos, aí tu falasse dos lençóis freáticos, né, água subterrânea, isso é mais precioso em 2022 do que o próprio petróleo. Eu costumo fazer uma brincadeirinha, né, que a gente, mesmo sem ter combustível, que está o olho da cara, né, comprar gasolina, o óleo diesel, o gás mesmo para abastecer os veículos, mesmo sem esse tipo de energia, nós humanos sobrevivemos, né? Diminuindo as frotas de carros, etc, etc. Porém, nós não sobreviveremos, não conseguimos sobreviver se porventura ficarmos uma semana sem água. Então, a água ela tem um valor fundamental para a vida no planeta. Aliás, o planeta Terra se diferencia dos demais por existir água, né? Nós temos a vida que brota da água. E, nesse sentido, Nestor, eu acho que as pessoas têm que se dar conta que, quando vem a ideia da privatização, é primeiro se adonar de um bem que é do conjunto da humanidade. Ele não pertence ao Estado, não pertence a algum empresário. A água é do conjunto da humanidade, assim como é o ar. Tu já imaginou, Nestor, a hipótese de privatizar o ar que nós respiramos? Olha, esse troço está numa onda tão maluca que eu não duvido mais de nada, certo? Então, a terra há muito tempo, né? Ela já é restrita a quem tem dinheiro. Então, nós estamos falando aqui de escassez de um produto fundamental para a vida, soberania,
né? São dois elementos, né? Escassez, soberania. Os países, os territórios, têm que, de alguma forma, garantir sua soberania e também a segurança alimentar, que aí envolve alimentos e também a água. E outra coisa importante é a concentração de renda. Tu imagina o poderio financeiro de quem dominar a água a partir de agora. Nós já temos 1% da população mundial, que são os bilionários, que tem mais da metade das riquezas produzidas por todo o conjunto de mais ou menos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, nós já vivemos um absurdo em termos de concentração de renda. Aí, se esses caras se adonam de tudo que já se adonaram e ainda a água, nós estamos perdidos, nós estamos ferrados. Por isso, essa luta não é uma luta qualquer. E eu admiro muito, Nestor, o povo que é militante da Corsã, nesse caso específico aqui do estado do Rio Grande do Sul, que há muito tempo o Sindiágua, que é o sindicato dos trabalhadores desse setor, eles não fazem a luta corporativa pensando apenas no seu emprego, que por si só já é uma causa nobre. E eu já fui em seminário em São Leopoldo, vendo esse mesmo brilho nos olhos dos servidores do SEMAI, né? Eu vi esse comprometimento que o pessoal tem, assim como aqui em Porto Alegre, né? O Departamento Municipal de Água e Esgoto, lá em Santana do Livramento, que nós também temos uma estatal que é exclusivamente para prestar serviço de tratamento de esgoto e água em Livramento. Citamos aqui Bagé, Pelotas, Novo Hamburgo, que são cidades que têm essa experiência e que não querem abrir mão de administrar o saneamento do município. Caxias do Sul, nós não citamos antes, também é uma cidade importante que trabalha o tratamento do esgoto. Então, essa é a dimensão do tema, Nestor. Muito mais do que um tema local, é uma questão mundial hoje, a disputa pela água. Até eu vou pedir para o meu amigo Eduardo Silveira, que é o nosso jornalista que muito competentemente nos acompanha aqui nas lives, se puder colocar ali o link daquela matéria que eu postei no Twitter até, o Adéia, que está aí conosco, a Adéia Farias, que é a nossa jornalista também, competentíssima, se puder colocar aí, eu agradeço. Acho que esse debate ele tem que ter uma grandiosidade bem maior, né, do que simplesmente tratar como sendo um tema de situação e oposição no nível municipal ou estadual. Então, Nestor, eu concordo contigo, tanto o Edgar Preto, nosso pré-candidato, o Lula, não está definido, né, quem vai ser ainda candidato ao Senado pela nossa coligação, mas nós precisamos ter esse comprometimento de garantir que esse bem é essencial para a vida, assim como tá o Abel Maim aqui, que é meu companheiro da CE Geração. Tudo aquilo que esses governos não fizeram de venda, nós temos que impedir e questionar o que já entregaram. A CE Distribuidora está nas mãos de uma empresa que está só retirando dinheiro das mãos dos usuários, dos consumidores, cobrando o olho da cara. Nunca foi tão caro manter a taxa de energia, a taxa de gás. A Sulgás foi vendida num dia, Nestor. No outro, eles já aumentaram o preço para o proprietário privado lucrar. E aí, então, é brincar com o povo gaúcho, fazer o que o Leite, o Sartori, que é tudo farinha do mesmo saco, né? Os governos deles repetem as mesmas coligações, e agora eu fico feliz de estar aqui contigo, tu tomando chimarrão, eu também, proseando. Olha aí, ó, tá aqui, ó, 40% da população mundial sofre com a escassez de água. Privatizar esse líquido vital é entregar o destino do planeta nas mãos de quem vai olhar o lucro acima de tudo. Escondem isso ao dizer que estão privatizando para ter tratamento do esgoto. Essa está no Twitter. Vocês que usam o Twitter, olha aí, é BBC News, tá? BBC News, eu errei a fonte.
Mas é uma matéria muito boa, ela é de 2019, se eu não me engano, mas está bem atual, é um pouco extensa a matéria, mas vocês vão ver que são dados muito ricos, muito importantes, para compreender que o mundo hoje disputa água, assim como tem a disputa por petróleo, tem a disputa, né, a Rússia, lá, a Ucrânia, tem todo por detrás, tem toda uma disputa pelo gás. Nesse caso aqui, eles estão de olho na água brasileira. E o Bolsonaro, o Leite, essa turma toda é entreguista. Eles não usam a bandeira com amor às nossas riquezas, ao nosso povo. Eles utilizam nossos símbolos nacionais para vender a pátria, vender as riquezas que nós temos. Isso é uma vergonha e a nossa luta, Nestor, vale a pena. Por isso, estou muito feliz de fazer essa live aqui contigo. Jefferson, estou olhando várias pontas aqui das pessoas que estão interagindo. Olha aí o Eberson Fernandes, olha aí, ó, né? Os Fernandes estão fortes aqui, né? Trabalhando toda a questão da troca tecnológica, né? Enfim, avançando, trabalhando algumas perspectivas importantes. O Anderson Netter, né? Servidor público, né, do SEMAI, está dizendo, olha, está nos convidando aqui, dizendo, o Nestor na Câmara dos Deputados e o Jefferson na Assembleia, quer dizer, continuação do Jefferson na Assembleia, né, é a garantia da defesa da água em quantidade e qualidade para todos. De fato, esse é um grande desafio. E, claro, isso só é possível, né, com o apoio da população, das nossas entidades, dos próprios servidores, e não somente os servidores, né, do saneamento, não. Todos os servidores precisam nos ajudar a fazer a defesa de um Estado capaz de atender as demandas da comunidade, da população, principalmente a que mais precisa. O Estado é protagonista, né, do desenvolvimento, da criação de empregos, de renda, de políticas, enfim, que façam a defesa de um desenvolvimento que possa agregar riqueza, possa agregar possibilidade da sobrevivência da população, e não o contrário, né, como diz o presidente Lula. A população, a grande maioria da população, precisa estar no orçamento público, né? E os nossos governos precisam regular esses serviços a favor da população, a favor de quem mais precisa, né? E esse eu acho que é o grande desafio. Nós estamos já conversando aqui quase há 50 minutos, está muito interessante, muitas pessoas acessando, né? E acessando cada vez mais, né? E olha aqui, ó, o Ronaldo Valim falando exatamente a qualidade do tratamento de água, né, da Corsã é muito boa. Tenho medo da qualidade de tratamento privado, né? E diz mais, mas fazer o que o povo, né? Aí faz referência ao povo, à falta de sabedoria. Não, o povo, né, muitas vezes é enganado. O povo organizado tem muita força. Somente, viu, Ronaldo Valim, somente o povo organizado, o povo que participa, o povo que coloca resistência, né? Assim como nós vemos no Rio Grande do Sul, os professores com reajuste, mais de 7 anos sem reajuste. Imaginamos nós, e o governo federal bretou qualquer tipo de concurso público, bretou repasse de recursos para a saúde, para a educação, enfim. E o que a pandemia mostrou? A pandemia mostrou, se não tivesse, né, um serviço público consistente na saúde e em tantas outras áreas, né, se já morreram 660 mil pessoas no nosso país, né, proporcionalmente o país que mais morreu gente, e se deve aqui a um governo negacionista, um governo que dizia que aquilo era só uma gripezinha, né, ou seja, não preparou, não ajudou
a população aí se prevenir adequadamente e se organizar. Nós, aqui em São Leopoldo, por exemplo, é um município que proporcionalmente menos mortes, né, a cada 100 mil habitantes, distribuiu no período mais de 260 mil cestas básicas, exatamente para ajudar a população, né, numa condição importante, poder, de fato, nesse tempo, ter uma vida mais digna. E somente as escolas aqui retornaram às suas atividades depois que todos os professores e a comunidade escolar fez a segunda vacina, né? E todo mundo dizia, estão parando a economia. Não, aqui não fechou nenhuma empresa em São Leopoldo, não fechou em função da pandemia. Teve muitas restrições, né, ao acesso das pessoas, enfim. E nós, o governo Vanazzi, nós fomos muito duros e tinha um comitê Covid, né, encaminhado, né, com mais de 60 entidades, o bicho pegava na discussão dura, difícil, né, enfim. E hoje São Leopoldo, né, demonstrou, foi a cidade que mais gerou renda, mais gerou emprego, mais cresceu e, consequentemente, apontado, né, a 10ª economia está na 6ª, deverá chegar à 5ª economia no Estado. Isso é gestão, sim, né? E no SEMAI, no nosso período, nós chamamos mais 75 servidores concursados, ou seja, melhoramos e em muito a qualidade do serviço, em muito. E isso é um resultado de uma boa gestão, de boa participação, né, dos servidores comprometidos. Não é verdade o que se fala do serviço público, né, no momento que ele não funciona. Não funciona se nós olhar a exemplo do governo Leite, né, que agora não é mais o Leite, né? O que ele fez nas escolas aqui em São Leopoldo, Jefferson? Pode vir aqui, na maior escola do município, Pedrinho, eu estudei lá em 77, 79, 1.200 alunos no centro de São Leopoldo, né? Não planejaram a escola, né, em fazer os pequenos concertos na área elétrica e outra. Agora que deveria começar as aulas, a escola foi interditada. Tem aí 200 alunos de ensino fundamental que estão numa escola aqui próximo à BR, né, o Caldre Fião, e outros 1.000 alunos dentro lá da Unicinos, né? Ou seja, tiver que levar a mesa, cadeira, enfim. É lamentável, né? Esse é o Estado, evidentemente, que faz uma má gestão para a população se colocar a favor da privatização. Não, o Estado tem que ser responsável, ele tem que ser capaz de fazer uma boa gestão. Então, é isso que nós queremos, né, do saneamento, um saneamento público de qualidade, sob o controle público. Sob controle público, aí nós podemos discutir a segurança pública, podemos discutir várias outras áreas que precisa ter bons gestores para, com isso, melhorar essa condição. E olha o que diz o Rodrigo aqui, né, está muito atento. Também ocorreu a recuperação das estações de tratamento de esgoto, enfim, do bairro Vicentina, a feitoria, enfim, está nos ajudando aqui, né? Isso é muito que importante. Legal. O Milton Ramos também disse que agora, depois do trabalho, ele conseguiu entrar na live. A Rosemary Maders Thomas, lá de Santo Cristo, dizendo que foram para a rádio, para a Câmara de Vereadores, fizeram um trabalho de mobilização para conscientizar o povo sobre a privatização da Corsan. Que legal, né? Quando a cidadania se envolve, Nestor, na resistência contra a entrega do patrimônio público. Mas, de minha parte, Nestor, estou super contente aí de ter tomado um chimarrão com um amigo, né? Tu em São Leopoldo, eu aqui na capital do estado, e falarmos desse assunto tão importante, né, que é o saneamento básico, a água pública não privatizada, e o exemplo que tu trazes aí de São Leopoldo, tu que és nosso vereador, pré-candidato a deputado federal,
tem toda uma trajetória de luta nos movimentos sociais. A gente vai pelear lado a lado para fazer essa boa disputa democrática, agora que se avizinha, também dialogando com os nossos candidatos majoritários para ter nos seus programas uma valorização. Valeu, Nilson. Aplauso para vocês, tá? Obrigado pela companhia. Para ter nos nossos programas, tanto da candidatura à presidência da República, governo do Estado e Senado, uma plataforma cristalina na defesa dos setores públicos estratégicos. Então, de minha parte, muito obrigado, Nestor. Deixo à tua disposição aí também para se despedir do nosso povo. Bizarro, lá do Litoral Norte, também está nos mandando um abraço aqui. Não, olha aí, o Bizarro é patrimônio do litoral, né? E cumprimentar todos os demais. Não, eu quero exatamente fazer esta referência, né, a esse grande desafio, esse bom debate aqui, esse grande compromisso do teu mandato com as pautas, né, do saneamento, podia falar aqui da segurança pública, podíamos falar, né, da educação, podíamos falar da seca, né? Todos esses temas que são grandiosos, são grandes, dão uma demonstração o quanto o governo, né, do Eduardo Leite e agora, né, o governo substituto, que o quanto são irresponsáveis, né, e ruins para a população do Rio Grande do Sul. E se falarmos, né, da sintonia do Rio Grande do Sul com o governo federal, né, os governos, né, como o governo Bolsonaro, violento, entreguista, negacionista, destruindo os direitos dos trabalhadores, como na reforma do mundo do trabalho, perdemos direitos de mais de 70 anos, duramente conquistados, né? Como também na questão relacionada à Previdência. Quando a nossa juventude irá ter condições para se aposentar dignamente, como precisa, num Estado responsável, zelar pelas pessoas que trabalharam, né, por toda a sua vida nesse sentido. Então, quero aqui dizer para ti a minha alegria de estar contigo, fazendo um trabalho conjunto, comprometido, combinado e somando força, né, na resistência às privatizações. Nós estamos falando aqui, né, da Corsã, mas podemos falar também das nossas estruturas municipais aqui dos nossos estados. Eu citei 8 municípios que têm uma água pública municipal no Rio Grande do Sul, e, portanto, eu vejo os movimentos de Porto Alegre, né, que nos preocupam muito, e, portanto, se somar, né, à defesa, né, de um serviço público de muita qualidade. E é isso que eu quero, né, trabalhar na defesa do presidente Lula, pedir para a população ter muita coragem, muita disposição de enfrentar tudo que o presidente Lula já enfrentou e do que ele significa como um cidadão, né, de bem para o nosso país. E isso só é possível, né, nós se somando, né, para combater toda a questão vinculada ao ódio, vinculada ao negacionismo, vinculado aí as questões das pautas negativas do nosso país. O Brasil precisa ser um país, de novo, soberano, grande, forte, onde nós vamos opinar sobre as nossas riquezas. E da mesma forma, no Rio Grande do Sul, o nosso futuro governador Edgar Preto tem essa tarefa, esse compromisso, esse programa, esse projeto em resgatar de novo, né, o Rio Grande como um grande celeiro, né, da produção, seja de alimentos, como também desenvolver as cadeias produtivas, como também criar novas formas de desenvolvimento e adequação do Estado, né, à vida melhor e digna, né? Então, quero aqui me somar aí a todas as pessoas aqui que participaram
desse nosso grande debate aqui, desse nosso chimarrão aqui, bem tranquilo, cada um na sua casa, e dizer que vamos continuar, Jefferson, trabalhando essa perspectiva e essa resistência que é muito importante nós vencermos. Temos certeza que a nossa vocação é uma vocação vitoriosa, uma vocação de muita criatividade e de muito trabalho. Da nossa parte, não vai faltar empenho, esforço, então quero com isso cumprimentar o nosso gabinete aqui, que nós iniciamos aí há 15 dias, né? Saímos da Secretaria de Segurança, fomos para o nosso gabinete na Câmara de Vereadores, estamos trabalhando com muita força esse novo processo municipal, regionalizado, na perspectiva do futuro, da perspectiva da vitória do Lula, do Edgar e também do Jefferson, junto com o Jefferson, mais grande número de deputados estaduais, assim como federais. Então, agradecer a todos que estão nos acompanhando e uma boa noite aqui a todos e a todas. Obrigado. Boa noite, Nestor. Boa noite para o Rodrigo Machado, para a Ângela Machado, que está conosco, Wilson de Oliveira. Também entrou aqui o Saulo. O Saulo disse assim, não conhecia o Nestor, baita aula. Então, que legal, Nestor. Satisfação. A gente a cada segunda-feira faz a live aqui para atualizar os assuntos. E hoje foi com o Nestor Schwertner, lá de São Leopoldo, nosso companheiro vereador, e que nos honra muito com seu mandato, a sua luta junto com o Vanazzi, dando um exemplo de São Leopoldo para todo o Brasil. Um grande abraço, boa semana para todos. Jefferson, aqui tem um grande servidor, bem ferrenho aqui, Carlos Ruiz Coelho, né? Está dando um forte abraço aqui para ambos, obrigado, é nosso vizinho aqui, indignado, né, com o processo, enfim. O Rodrigo Machado está dizendo que a Luísa também manda uma boa noite para todos e todas. Obrigado, né? Boa noite aí a todos. Valeu, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu.